Os 31 anos da Constituição Federal de 88, completados agora em outubro, são celebrados no Congresso Nacional. O plenário do Senado aprova projeto de decreto legislativo que suspende a portaria que restringe o acesso ao exame de mamografia pelo SUS. Também no Senado, CPI das fake news promove audiência pública. A dispensa de processo na Justiça para uso capião e o divórcio são tema de entrevista de estúdio hoje aqui no JBN. E nesta edição você confere ainda depoimentos emocionantes de pessoas que viveram junto da Irmã Dulce, a Santa Brasileira dos Pobres, e que foi canonizada este mês pelo Vaticano. Essas e outras informações agora aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, nos acompanhando de norte a sul do país. Os 30 anos da Constituição Federal de 1988, completados no dia 5 de outubro, foram celebrados numa sessão solene do Congresso Nacional ontem. Principal símbolo do processo de redemocratização nacional, a chamada Constituição Cidadã foi promulgada pelo deputado e presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, que morreu em um acidente aéreo em 1992. Falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Um dos autores do requerimento para a homenagem e presidente desta solenidade, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, observou que a Carta Magna resultou de um pacto pela democracia que significou o fortalecimento da educação pública, a reafirmação da soberania nacional e a garantia das cláusulas pétreas. Pimenta lembrou que a unidade nacional foi o que possibilitou a elaboração do documento, significando então o fim dos 21 anos de ditadura militar e a recuperação da plena democracia no Brasil. Ao defender que os brasileiros devem lutar pela manutenção dos direitos adquiridos com a Carta Magna, o deputado disse ser necessário reafirmar a independência do país e continuar garantindo o respeito entre os poderes da República. Portanto, senhoras e senhores, quando nós pensamos a realização desta audiência, pensamos como uma homenagem aos constituintes, como reconhecimento às suas trajetórias, mas também como um momento de afirmação. Cláusulas pétreas da Constituição não podem ser rasgadas. A vontade do constituinte originário não pode ser ignorada. Defender a Constituição é defender a democracia, é defender a soberania, é defender o Estado democrático de direito. Defender a Constituição é defender a saúde pública, a educação pública, a previdência pública, a seguridade social, a soberania e tantas outras conquistas inscritas neste documento. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que foi constituinte, disse que a elaboração da carta significou o atendimento às aspirações coletivas e individuais dos brasileiros, além da garantia de manutenção do Estado democrático de direito. Emocionada, a parlamentar lembrou do dia em que presidiu uma das reuniões da Assembleia Nacional e viu todos os segmentos do país representados no plenário e nas galerias da Câmara dos Deputados. Me lembro do dia em que sentei-me a esta mesa para presidir uma das reuniões da Assembleia Nacional Constituinte
e pude olhar para esse plenário repleto e olhar para as galerias e ver o Brasil por inteiro nessa casa. Os seus interesses, os seus compromissos, os seus segmentos e uma esperança enorme em termos uma Constituição que pudesse trazer a esse país um equilíbrio necessário para o combate às suas injustiças, para a sua inclusão, para um desenvolvimento econômico inclusivo, para um país que pudesse ter uma saúde enorme, para que todo o povo brasileiro pudesse ter nessa Constituição as suas garantias individuais e coletivas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, destacou o fortalecimento das instituições por meio da Constituição de 1988. Para ele, o desafio agora é renovar a confiança da nação no Estado Democrático de Direito, única forma de se solucionar os graves problemas enfrentados pelo povo brasileiro. A Ordem dos Advogados quer fazer um compromisso nessa sessão histórica, deputado Paulo Pimenta. Quer abandonar a divisão do país entre hienas e leões. Quer dizer que o que importa é lembrar os cordeiros, que é o exemplo do Cordeiro de Deus, se imolou no altar pelo bem e pela paz dos mais fracos. Os cordeiros que se imolaram no altar da pátria pela reconstrução gloriosa da democracia. Esse juramento a Ordem o faz e o renova nessa sessão. Viva a democracia, viva o Brasil! Sem dúvida, esse é um dos fatos históricos mais importantes aqui do nosso país. O plenário do Senado aprovou um projeto de decreto legislativo que susta a Portaria 61 de 2015, que é do Ministério da Saúde e que restringe o acesso ao exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A matéria do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, ainda terá que ser votada pela Câmara dos Deputados. Para a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, o governo mostrou insensibilidade ao editar a portaria que torna pública a decisão de não ampliar o uso da mamografia para o rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas com o risco habitual fora da faixa etária, atualmente recomendada, que é entre 50 e 69 anos, no âmbito do SUS. Rose de Freitas lembrou que o câncer de mama é a enfermidade que mais acomete mulheres aqui no país, sendo que a ocorrência da doença em 2019 é estimada em mais de 59 novos casos. O Executivo não pode impor medidas como essa e de maneira tão perversa contra as mulheres do meu país. Já o senador Lazier Martins, autor do projeto, agradeceu pelo apoio dos demais senadores à iniciativa e lembrou que a portaria do Ministério da Saúde está em vigor há 4 anos, o que deve ter prejudicado muitas mulheres nesse período. E quero ler rapidamente o que diz a lei vigente, que é a lei que foi transgredida pela portaria. Portanto, uma portaria querendo estar acima de uma lei, a lei número 11.664, já referida pela relatora, senadora Leila, de 29 de abril de 2008. Diz o seguinte, artigo 2º da lei: o Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio dos seus serviços próprios, conveniados ou contratados, deve assegurar. E aí vamos para o item 3º,
que é o objeto do projeto de decreto legislativo. Item terceiro, a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos de idade. Portanto, poderia até ter sido revogada pelo atual ministro, mas nós esperamos todo esse tempo. Daí porque a urgência, quanto mais rápido nós encerrarmos este tema, muitas mulheres deixarão de morrer por falta do exame de mamografia. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou que a portaria limita o acesso de milhares de mulheres que podem ter a doença e que, se não forem tratadas, poderão ir a óbito. Ou seja, nós temos uma lei anterior, que é a lei número 11.664 de 2018, que já estabelece a idade de 40 anos. E nós temos uma portaria que é menor do que a lei e que faz um recorte para apenas de 50 a 69 anos de idade. Ou seja, quem tem mais anos do que essa idade, que tem 70 anos, 71 anos, que quer recorrer ao SUS para fazer um diagnóstico, ela não pode recorrer. E quem tem menos, portanto, de 40 a 50 anos também não pode recorrer. Já para a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, a Lei 11.664 de 2008 já obriga e determina a realização de exames de mamografia pelo SUS e defendeu a aplicação de penalidade para quem desobedecer à legislação em vigor. Eu conclamo os colegas que muito antes da portaria, nós temos também, senador Lazier, que dá alguma penalidade, porque a Constituição dá o direito à saúde a todos, penalidade zero, direito à educação a todos, penalidade zero, direito à segurança pública para todos, penalidade zero. Então é difícil isso convencer as pessoas lá no interior do Brasil, lá no interior do meu Tocantins, que é obrigatório fazer exame de mamografia pelo SUS, mas as que não conseguem fazer não acontece nada. Para a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, a revogação da portaria seria como um presente para as mulheres brasileiras. Doença não tem idade. Desde um câncer que atinge uma leucemia, um bebê recém-nascido, até um câncer de próstata que tem por hábito, infelizmente, atingir os homens em idade mais avançada, mas nós sabemos que o câncer, que as doenças, elas não têm idade. E dizer que um médico do SUS não poderá pedir uma mamografia, porque, a princípio, uma mulher de 35, 40 ou 45 anos não tem sintomas, é desmerecer, primeiro, o trabalho do profissional médico, que tem o direito de ir analisando e conhecendo o histórico familiar e pessoal desta paciente, pedir sim exame, porque suspeita de algo. E segundo e mais importante, é um desrespeito numa república à mulher mais pobre, porque as mulheres de um poder aquisitivo melhor, como todas nós, temos plano de saúde e podemos pedir e fazer uma mamografia aos 20 anos, aos 18 anos, se os nossos médicos formularem ou fazerem um formulário. A CPI das fake news realizou uma audiência pública na qual foi discutido o risco do uso de estratégias de manipulação de conteúdo virtual nas eleições do ano que vem. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as notícias falsas nas redes sociais e o assédio virtual, recebeu Tiago Tavares Nunes de Oliveira, que é o fundador da ONG Safernet Brasil, que trabalha aí com a segurança nas redes sociais, na internet sobretudo. O fundador da ONG Safernet, Tiago Tavares, explicou como funciona uma operação de impulsionamento de conteúdo e destacou que as cidades brasileiras podem estar vulneráveis à colheita de dados de usuários para alimentar essas operações. O dado pessoal é a matéria-prima para estratégias de manipulação de redes sociais e estratégias de campanhas massivas de desinformação. Tavares delineou a forma como se promove uma campanha de propaganda na internet a partir da identificação de usuários-alvo. Primeiro,
cria-se um conteúdo inflamatório que é injetado numa bolha virtual, que vai funcionar como uma câmera de eco, gerando interações. Para esse objetivo, não interessa se as reações são positivas, ou seja, curtidas e compartilhadas, ou mesmo negativas, críticas e com contestações, porque o importante mesmo é movimentar o conteúdo. Essas interações, elas são entendidas pelos algoritmos da plataforma como sinal de relevância e de autoridade daquele perfil, daquele usuário. Então, isso serve para que os algoritmos eles sejam manipulados a acreditar que aquele conteúdo e aquela conta, ela tem uma relevância maior, os conteúdos postados por aquela conta têm uma relevância maior do que as demais, de modo que os próximos conteúdos, eles terão uma relevância orgânica maior do que os conteúdos anteriores, tá? Tavares observou que, segundo pesquisas internacionais, esse método não é exclusivo de nenhuma linha ideológica e pode ser aplicado sobre qualquer tipo de conteúdo e para qualquer tipo de finalidade. Isso faz com que não haja uma bala de prata contra o problema das fake news. Lembrando que isso aqui não tem matriz ideológica, ou seja, pode acontecer nos dois espectros ou nos N espectros políticos, tá? Isso aqui é um método. O método ele pode ser usado para qualquer coisa. Pode ser usado na área de saúde, na área de segurança, na área política. O método é um método. Ele é agnóstico em relação ao conteúdo. A audiência também abordou ameaças de exploração sexual e assédio moral por meio da internet. A CPI mista ouviu Alessandro Barreto, que é coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética, uma divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O laboratório alimenta a Operação Luz na Infância, que investiga desde 2017 a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país. São crimes gravíssimos que são cometidos. Crianças abusadas desde os 2 anos de idade, com imagens, vídeos, fotografias de crianças que são exploradas. Em alguns casos, chegamos a encontrar manuais com título, por exemplo, como fazer amor infantil, como abordar crianças, qual a idade, qual engenharia social aplicada. Já o médico Carlos Felipe de Oliveira, da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio, falou à comissão sobre o cyberbullying. Ele afirmou que as taxas de suicídio aqui no país aumentaram 10% desde o ano de 2013. Porque hoje conseguimos até intervir em determinados fóruns que, e temos visto alguns fóruns em que as pessoas estão se queixando de suas dores e entram pessoas falando dentro desses fóruns e a gente não sabe se é por uma empatia ou se é uma ação criminosa e no final desses fóruns alguém diz, bem, então não tem jeito, só dando um tiro na cabeça. Na opinião do médico, o Brasil precisa implementar um plano de prevenção regionalizado, porque as taxas de suicídio têm características diferentes para as regiões diferentes. No interior, por exemplo, a circulação instantânea de conteúdo privado por meio de aplicativos de compartilhamento de mensagens tem um impacto maior do que nas grandes cidades, já que os círculos sociais são mais compactos. Uma outra questão que diz respeito ainda a essa circulação e que nós temos recebido vários comunicados, diz respeito à transmissão imediata, rápida de imagens, contendo a privacidade dos indivíduos e com características, como foi colocado aqui, de ódio ou mesmo de preconceito. Isso, principalmente, temos observado que em cidades pequenas e médias o impacto é grande sobre esses indivíduos. E aumentando as taxas de suicídio. Nas cidades maiores isso tem um efeito sobre o indivíduo, mas a circulação da informação fica disseminada, o impacto não é o vizinho que sabe. Depois do intervalo, o advogado fala sobre as novidades da uso capião e também do divórcio, que não necessariamente precisam mais de um processo tradicional na justiça. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar, e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante.
E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta noite. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanha em todo o país. Você sabia que a uso capião, que é uma forma de aquisição do direito de propriedade sobre um bem móvel ou imóvel em função de haver utilizado esse bem aí por um determinado tempo, agora pode ser feito sem abrir um processo tradicional na justiça? E isso ocorre com o divórcio também. A Diana Túlio conversou com o advogado para entender esses e outros temas do direito que tem novidades atualmente. Vamos ver essa conversa com a Diana Túlio e o advogado. Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios Luiz Henrique Ramos, ele que é advogado e conversa com a gente sobre vários assuntos, algumas dúvidas que os nossos telespectadores podem ter a respeito de várias questões aí do mundo jurídico. Doutor, inicialmente, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo até o nosso estúdio aqui hoje. Obrigado, Diana, a você e a todos os integrantes da TVCI. Estamos à disposição para tentar esclarecer alguma coisa que seja de benefício à comunidade. Doutor, primeiro uma pergunta muito básica, a respeito do uso capião. O que é o uso capião? Uso capião vem do latim uso capio, que significa usar, fluir. Então você tem a posse de algum objeto ou de algum imóvel que não é seu, mas que você utiliza como se fosse seu. Você usa, flui, como se seu fosse, sem a oposição da pessoa que seja o real proprietário. Existe alguma facilidade aí de uns anos para cá, né, na entrada desse, não é um processo, né, o senhor vinha dizendo para mim, mas no pedido do uso capião sobre algum bem imóvel, pode ser feito diretamente no cartório, é isso, doutor? Isso, Diana. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em 2016, a possibilidade de você entrar com pedido de uso capião diretamente via extrajudicial, que é feito diretamente no cartório. Então, você tem um trâmite no cartório, no tabelionato e depois no registro de imóveis. Isso é feito de que forma? O que eu preciso ter feito? Como eu preciso ter usado de um bem para que eu possa entrar diretamente nesse cartório, doutor? Primeiro, para que você tenha direito ao uso capião, você tem que ocupar, vamos dizer no caso de imóvel, né? Ou qualquer bem imóvel, mas principalmente no bem imóvel, que é aquilo que as pessoas hoje têm em bastante quantidade, você usufrui daquele imóvel no período de 5 a 15 anos, dependendo se ele é rural, urbano, do tamanho do imóvel, se esse é o único imóvel seu que você tem, você teria direito a ingressar com esse pedido. Na verdade, você necessita fazer o uso do imóvel como se seu fosse, né, sem que haja oposição do proprietário. Tem que ser de forma mansa, pacífica, sem qualquer tipo de desacordo. Você, cumprindo as exigências legais, tipo de período, de tamanho, etc., você pode ir até um tabelionato e, juntamente com o advogado, que esse processo extrajudicial, ele não dispensa o acompanhamento do advogado. Você sempre tem que estar acompanhado do advogado. Você vai então ao tabelionato e faz um documento que chama-se ata notarial. Essa ata notarial, existem algumas características. Então você tem que acompanhar, por exemplo, do mapa da propriedade, você tem que levar o memorial descritivo, você tem que levar os documentos que eventualmente você tenha, que comprove que você utilizou aquele imóvel, que você ocupou aquele imóvel sem nenhum tipo de oposição do proprietário durante o período que você está tentando justificar. Você pode
levar, por exemplo, carnê de IPTU, que esteja no seu nome, contas de luz, né? Declaração dos vizinhos que você ocupou aquele imóvel por X tempo, etc. Com essa documentação, o tabelionato vai confeccionar uma ata notarial, e essa ata notarial é que vai ser levada a registro no cartório de registro de imóveis. Agora, doutor, isso não abre um precedente meio perigoso aí de repente, eu como proprietário de imóvel, alugar um imóvel, né, no boca a boca, que eles dizem direto com o proprietário, né, fazer esse aluguel direto, e meu inquilino fica aí um período extenso de 10 anos e depois faz esse documento no cartório e acaba pegando meu imóvel? Pode acontecer isso? Eventualmente pode até acontecer, principalmente aquele que você faz e esquece. Deixa lá por 5, 10 anos, não volta, não aparece, a pessoa não faz nenhum pagamento. Pode eventualmente acontecer isso, mas aí teria que, provavelmente isso vai ser feito na justiça comum, porque ele vai ter que comprovar que não existia um contrato de aluguel, e mesmo que o contrato seja boca a boca, ele tem uma certa validade, pegar testemunhas, etc. O ideal, óbvio, quando você vai emprestar um imóvel, vai emprestar um terreno para algum conhecido, você faça um contrato de comodato, que daí você fica um pouco mais resguardada juridicamente, ou até um contrato escrito mesmo de aluguel. Mas em caso de empréstimo, o comodato é mais adequado. Doutor, e quais são as vantagens de você fazer esse procedimento do uso capião diretamente no cartório? Uma das maiores vantagens é o tempo que você leva para fazer esse processo via cartório. Normalmente a justiça é mais lenta do que esse processo extrajudicial via cartório. Existem algumas vantagens também em relação que anteriormente, quando você levava o documento do mapa, por exemplo, as pessoas, seus vizinhos, teriam que assinar nas confrontações do imóvel. Até um tempo recente, você às vezes não achava o vizinho morava em outra cidade, você não sabia quem era, ou não achava o proprietário para poder citar. Hoje isso é feito tudo via cartório e é feito através de editais, com prazo mais ou menos de 15 dias, né? E que antigamente, quando você não assinava, ou você não recebia intimação, isso era dado como se os vizinhos ou o próprio proprietário não concordasse com aquele instrumento. Hoje não, hoje o silêncio ele significa concordância, então é muito mais fácil de você conseguir regularizar esse imóvel. Regularizando o imóvel, com certeza esse imóvel vai valer um pouco mais, porque quando você vai comprar, você fala, tem documento? Não tem documento, tem só um documento de posse, né? De forma que você, estando com ele regularizado, ele com certeza vai ter um valor melhor. Existia antigamente uma massa que dizia que quem não registra não é dono, né? Então, acho que isso aí facilitou muito hoje em dia. Agora, doutor, dadas essas facilidades, existem alguns outros procedimentos dentro da justiça que eu posso fazer também no extrajudicial? Existem outros procedimentos. Um é o inventário, que hoje você pode fazer direto no cartório, e é muito mais rápido, menos burocrático. E a outra é o divórcio consensual, que você também pode fazer no cartório direto, junto ao tabelionato. Existem algumas peculiaridades, mas basicamente você não tem menor de idade envolvido e nem incapazes. Sempre precisa a pessoa estar acompanhada de advogado, né, Sempre doutor? com advogado. Tá certo, doutor. Então, agradeço os esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para a gente hoje. Muito obrigado. Espero que venha mais vezes aqui na TVCI. Muito obrigado, Diana, pela oportunidade que nos deu e a toda a equipe da TVCI. Nós conversamos hoje com o doutor Luiz Henrique Ramos.
Tá certo, obrigado Diana, obrigado ao Dr. Luiz. Olha, nós vamos para mais um intervalo agora e já você vai ver depoimentos de pessoas que conviveram com a Irmã Dulce, a Santa Brasileira dos Pobres, que foi há pouco canonizada pelo Vaticano, viu? Essas pessoas contam como foi viver com essa grande mulher de fé. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez a você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Um projeto da Prefeitura de Paranaguá, que fica no litoral do Paraná, em parceria com o Tribunal de Justiça, quer ensinar crianças da Rede Municipal de Ensino sobre a importância do combate à violência doméstica. Uma pesquisa recente feita pelo Instituto Datafolha apontou que 1 em cada 4 mulheres passou por agressão no Brasil em 2018. 42% delas foram vítimas dentro de casa. A cultura da violência doméstica foi discutida no Fórum de Justiça de Paranaguá por causa do Educação pela Paz. O nome foi dado ao projeto piloto, que informa as crianças a respeito dos abusos sofridos por mulheres. A ideia é mostrar a igualdade a fim de evitar que eles se tornem futuros agressores dentro das próprias famílias. É uma proposta de trabalho com as crianças, né, que vivem nesse dia a dia, e nós sabemos que se a violência ocorre dentro de casa. E para que essas crianças saibam que isso também pode ser mudado. Com o foco voltado para a prevenção, a palestra foi direcionada a professores e pedagogos da Rede Municipal de Ensino. O próximo passo é levar o tema a 4 escolas de Paranaguá, em áreas onde o índice de violência é maior. De acordo com a juíza, uma das atividades do Educação pela Paz é a criação de um vídeo de até 1 minuto e meio feito por alunos falando sobre as formas de prevenção. O material será postado nas redes sociais para alcançar um número ainda maior de pessoas. Buscar a prevenção pela educação, constatando-se que a violência doméstica, a violência contra a mulher é um problema social que deve ser combatido por todos os setores da sociedade. Se tem em mente que, buscando educar as crianças de hoje, a gente pode construir lares sem violência e uma sociedade melhor no amanhã. Segundo a juíza do Fórum de Justiça, os registros das agressões só ganham visibilidade depois da formalização dos casos, ou seja, eles só aparecem depois que as agressões já aconteceram. Com o tempo, o número de mulheres agredidas só aumenta e a mudança desse comportamento deve ser introduzida desde a infância. A violência, quando é reportada para o Poder Judiciário, ela já aconteceu. Então, o que a gente busca é que ela pare, que ela não ocorra. No início do mês de outubro, a TV Pai Eterna enviou uma equipe especial a Salvador, na Bahia, para conhecer as obras assistenciais da Irmã Dulce, a santa brasileira que acaba de ser canonizada pelo Vaticano. E depois de ter vivenciado momentos emocionantes lá na capital baiana, o padre Wellington Silva, que foi até lá, preparou um clipe especial com depoimentos de pessoas que conviveram com essa mulher de fé que abdicou de tudo na vida para simplesmente ajudar os mais necessitados. Todos, quando olham para a Irmã Dulce, é a primeira coisa que falam. O quanto amor ela tinha no coração, né? Pelo próximo. O quanto ela se deu por esse próximo. Eu digo que o maior tesouro na vida de Irmã Dulce era ver o Cristo na pessoa do pobre. Eu acho que ela deu a vida dela por eles. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. E a gente vê que era uma pessoa daqui, caminhou com a gente, que sofreu com a gente, que chorou com a gente, mas sempre ligada à pobreza. Tudo que mais machucava ela eram os pobres. Ela, nem a enfermidade dela, como ela disse uma vez, nem a minha enfermidade me machuca tanto quando eu vejo um pobre debaixo das marquises. Ouve o teu povo cantando nas portas do Vaticano. Pela
a trajetória de vida, de caridade, né, de dedicação, de renúncia, né? E eu sei quando tinha pacientes graves, quando a irmã Dulce aparecia naquela enfermaria, aquele paciente que a gente já sabia que estava, né, nós estamos só esperando a hora. De repente, quando ela encostava naquele paciente, era uma coisa incrível, o paciente começava a reagir. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes. A capacidade que tinha de falar, de se entreter com o povo, com os pequenos, com os rejeitados, com aqueles que estavam realmente abandonados. Ela foi realmente, nesse sentido, uma luz para todo o povo de Salvador, porque mostrou que nesse país, nessa Bahia, onde existem tantos pobres, podia ser feito alguma coisa. E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse, com o apostolado, contato direto com o povo. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. Foste a voz daqueles que não têm voz. É inexplicável. Você conviver com ela é uma sensação que só quem conviveu sabe. E ela me ensinou o amar e servir. Ela me ensinou isso. Me fez uma pessoa melhor. Era uma pessoa muito alegre, muito simples, muito assim, serviçal, sempre estava trabalhando dia e noite, não tinha hora para ela, só para o próximo. A gente via a cada momento que a gente estava e que a irmã Dulce estava viva, entendeu? Acontecia as coisas que eram inexplicáveis, principalmente para a ciência. É a Bahia que canta, Santa Dulce, a nossa santa. Ela veio aqui com essa missão e fez valer a sua missão e faz até hoje. Irmã Dulce é o exemplo de vida para todos, seja quem for. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes. Então a gente tem que agradecer e procurar viver, seguir esse espaço que a irmã Dulce viveu, sempre cada vez mais se unindo a Deus, para que a gente também possa chegar à santidade como ela chegou. Soltando as bombas, bombas da paz. Irmã Dulce, amor. Irmã Dulce, paz. Irmã Dulce, serviço. Irmã Dulce, salvação. Santa Dulce, a nossa santa, que está no céu, cuidando da gente diariamente. Amor, pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes, que entra em Roma, soltando as bombas, bombas da paz. Tá aí Ivete Sangalo, né, para regar esses depoimentos sobre a irmã Dulce. Olha, muito bem, essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.